Bom, como vocês viram aí na regrinha, quando os dois números são positivos e você vai somar esses dois números positivos, é muito fácil. Você soma normalmente e o resultado vai ser positivo. Então vejamos aqui, 3 mais 5, 8. 8 positivo. 4 mais 7, 11. 11 positivo. 12 mais 18, 30. 30 positivo. Então, muito simples. Agora, quando os dois números são negativos, o resultado vai ser negativo. Vamos ver um exemplo aqui. Menos 8 mais menos 5. O resultado vai ser negativo. 8 mais 5, 13. Então, você soma e coloca o sinal negativo, ok? Agora, quando nós temos um sinal, um número positivo somado com um número negativo, então, o que você tem? Você tem sinais diferentes. Então, quando os sinais forem diferentes, segundo a regrinha que nós lemos, o que nós teremos? Uma subtração. 2 menos 3 dá menos 1. Então, na verdade, você subtrai 3 menos 2 e coloca o sinalzinho do maior, do número que tiver maior valor absoluto. Qual é o número maior? É o 3 ou o 2? É o 3. Beleza. Então, você subtrai normalmente 3 menos 2 e coloca o sinal do que tiver maior valor absoluto. Agora vamos para a subtração. Na subtração, nós temos que levar em consideração o seguinte. Nós temos aqui um sinalzinho de menos, que é o sinal da subtração. Isso vai fazer com que eu transforme, não é, essa subtração numa soma. Então, isso vai ficar assim, menos 5 mais... Só que, nessa transformação, eu vou trocar o sinal do 3. Ele vai ficar negativo, certo? Então, uma subtração nada mais é do que uma soma. Subtração de números inteiros nada mais é do que uma soma do primeiro pelo oposto do segundo, ok? O oposto ou simétrico. Então, o oposto de mais 3 é o menos 3. Como você tem a soma e você já sabe somar, então é muito simples. Sinais iguais, os dois têm o mesmo sinal negativo. Sinal negativo. Então, você soma e conserva o mesmo sinal. Ok? A mesma coisa você vai fazer aqui. Você vai transformar isso aqui numa soma. Ok? Então, vai ficar menos 5 mais. Observe que o primeiro número você repete normalmente. Agora, o segundo número, você vai trocar o sinal. Você vai colocar o oposto. Que vai ficar o quê? Mais 8. Então, somando aqui, nesse caso, como os sinais são diferentes, você vai subtrair o maior do menor. 8 menos 5 dá 3. E dá o sinal do maior. Quem é o maior aqui? É o 8. Então, você vai dar o positivo. Certo? E aqui, como é que fica? Observe que aqui nós temos um negativo subtraindo um positivo. Então, você vai, repete o primeiro, normalmente, transforma na soma, troca o sinal do segundo, coloca o oposto, menos 15. Então, isso vai ficar sinais iguais. No caso, os dois são negativos, o resultado vai ser negativo. Se os dois fossem positivos, seria positivo. 7 mais 15 dá 22. E está resolvido as somas e as subtrações. Bom, gente, de acordo com a regrinha que nós vimos, você pode ter os dois números com o mesmo sinal
ou você pode ter os dois números com sinais diferentes, ok? Então, se os dois números tiverem o mesmo sinal, você vai multiplicar e vai colocar o resultado positivo. Se os dois números tiverem sinais diferentes, você vai multiplicar normalmente, vai colocar o sinal negativo. É mais fácil essa regra do que a regra da adição e da subtração, ok? Então, vamos lá. Sinais iguais, ó, positivo. O resultado vai ser positivo. Sempre, professor, sempre. 2 vezes 12, 24. A mesma coisa acontece aqui, ó. Sinais diferentes. Nesse caso, como os sinais são diferentes, o resultado obrigatoriamente será negativo. Então, 10 vezes 10, 100. Agora aqui, ó. Sinais iguais novamente, certo? Sinal negativo. Então, o resultado, como os sinais são iguais, resultado positivo. 3 vezes 7, 21. Sinais aqui diferentes. Por quê, professor? O 4 aqui ele é positivo, não aparece o sinal, mas você sabe quando não apareceu o sinal positivo. Então, 4 vezes 9, 36. Como um é positivo, o outro é negativo, então resultado negativo. Agora vamos para a divisão. Na divisão, a regra dos sinais é a mesma, não muda. Então, você tem 50 dividido por 5 dá 10. Ok? 50 dividido por 5 dá 10. Sinais iguais, positivo. Agora aqui, 12 dividido por 3 dá 4. Esse é positivo, esse é negativo, resultado negativo. 7 dividido por 7 dá 1. Positivo, positivo, positivo. Ok? Agora, 40 dividido por 2 dá 20. Esse é negativo, o 2 é positivo. Então, como os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Ok? Muito simples, né? Então, agora, nós vamos resolver algumas pequenas expressõezinhas bem simples. Então, vamos lá. Nessas expressões, nós temos a mistura das operações multiplicação com soma e subtração. Então, vamos lá. Nessa primeira expressão, nós temos 5 vezes 4 menos 2. Então, pela regra que vocês observaram, nós temos que fazer sempre primeiro multiplicação e divisão. Multiplicação ou divisão, se elas se aparecerem, elas vêm primeiro, seguido da soma e da subtração, ok? Então, você tem que ver isso. Primeiro, multiplicação e divisão. Segundo, soma e subtração. Então, vamos lá. No caso aqui, nós temos uma multiplicação e está em primeiro lugar. Beleza. Então, nós vamos fazer logo ela. Professor, se eu fizesse isso, conservasse o 5 aqui e subtraísse, não ficaria mais fácil? Ficaria, mas só que não pode fazer assim, certo? Então, a gente tem que seguir a regra. Ó. 5 vezes 4, 20. Aí é que vem a subtração. 20 menos 2, 18. E está resolvido. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Você tem a subtração primeiro, depois você tem a multiplicação. Professor, se eu fizesse subtração, está certo? Não, está errado. Primeiro, a multiplicação. Nem que a conta fique mais difícil, ok? Então, você repete aqui o 14. Aí, você vai ter 7 vezes 5, 35. Ok? Então, você observa que ficou um pouquinho mais complicado a conta, né? Mas não tem problema, tem que seguir a regra, senão fica errado. Então, nós temos o quê? Um número positivo e somado com um número negativo. Então, o que a gente vai fazer? Quando os sinais são diferentes, na soma e na subtração, o que a gente faz? Muito bem, subtrai e dá o sinal do maior. Então, o que vai acontecer? 21
negativo. Por que 21 negativo? Porque o maior aqui, o que tem o maior valor absoluto, é o 35 e ele está negativo. Então o resultado vai ser negativo. Agora nós temos um parêntese aqui. Obrigatoriamente, quando os termos estão dentro do parêntese, então você tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Aí você vai dizer, mas professor, mas a multiplicação está fora do parêntese. Tenho que resolver primeiro a soma agora. Nesse caso por causa do parêntese. Se tiver um parêntese, você vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Não interessa se é uma soma. Depois é que você faz com o que está fora do parêntese. Então, menos 5 com mais 3, sinais diferentes. Na soma, o que a gente faz? Subtrai. E dá o sinal do que tiver maior valor absoluto. Então, 5 menos 3, 2. 2 o quê? Negativo. Vezes 7. Ok? Então, 2 vezes 7 vai me dar o quê? Um é positivo, outro é negativo. O resultado vai ser negativo na multiplicação. 2 vezes 7 dá 14. Ok? E está resolvido aí todas as expressões. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Valeu!